Senhor presidente, por um homem que nem eu, que faço vida pública desde criança, no ginásio Carmo, lá em Caxias, eu criei o Grêmio Estudantil Rosariense e depois na vida universitária, e depois na Assembleia, e depois por aí afora. São 80 anos de idade e 60 anos de vida pública. Ao longo de todo esse tempo, eu venho defendendo com paixão a tese de que o Brasil é um grande país, é uma grande nação, senhor presidente, com um grande futuro. Infelizmente, circunstâncias as mais variadas e as mais dolorosas têm nos impedido de seguir o nosso rumo glorioso. Nesses últimos tempos, desde que eu atuo desde criança, foi a tentativa de golpe, suicídio de Getúlio, foi a tentativa de impedir que o Juscelino assumisse, foi a vitória meio amalucada de Jânio Quadros e a sua renúncia, que até hoje ninguém sabe por quê. Foi a derrubada do Jango. Foram os 20 e tantos anos de ditadura. Foi a morte do Tancredo, que não podia ter morrido. Numa eleição que tinha candidatos notáveis, uma melhor do que o outro. Um jovem, criança ainda, termina se elegendo presidente da República sem ter as condições necessárias para exercer o cargo, e veio o impeachment. Democracia. O Fernando Henrique, com alguns equívocos graves e sérios que ele fez, como a privatização da Vale, inclusive no campo da ética e da moral. A Vale foi vendida por 3 bilhões de dólares, dinheiro dado pelo banco do BNDES. A compra da reeleição, um fato mais do que escandaloso. O PT no poder e a gente imaginando que agora chegou a hora. E o PT e o Lula fizeram muitas coisas boas, justiça seja feita. Mas no campo da ética e da dignidade, deixaram muito a desejar. E agora a presidente Dilma, tentando avançar. Mas a presidente Dilma tem um grande adversário, que é uma palavra. Quando houve uma guerra civil sangrenta, a mais sangrenta na Espanha, na derrubada do ditador espanhol de 30 anos, as forças se reuniram todas para fazer um entendimento de governabilidade. E fizeram esse entendimento. Governabilidade. Fizeram uma composição de todos numa média de pensamento que fosse adiante. No Brasil, quando o Fernando Henrique ganhou, e quando o PSDB não tinha maioria, nem o governo tinha maioria, nem a oposição tinha maioria, se fez um pacto de governabilidade. Algo positivo, uma palavra bonita. Nós, presidente, desmoralizamos. Governabilidade no Brasil significa troca-troca. Governabilidade no Brasil significa a minha emenda, você
paga a minha emenda para mim construir obra lá no meu município e conta com o meu voto. Troca, governabilidade significa a CUT tem que ter um cargo e a Força Sindical tem que ter outro, e o MDB tem outro, o PSDB tem outro, e o PSDB não, e o PT tem outro, divisão de cargos, e aquilo que foi demonstrado e que o Supremo Tribunal está mostrando agora, o escândalo do mensalão. Meu amigo Lula está quieto. Meu amigo Lula, fique quieto. Faça uma reflexão profunda. Você que é um grande cidadão, eu tenho muito carinho por ti. Eu acho que o Lula é um cidadão honesto e eu, se teria que dar qualquer depoimento de toda a vida que eu o conheço, eu diria isso. Mas não teve a coragem na hora de tomar a decisão de afastar os desonestos. Não teve coragem. O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, quando saiu Dirceu e ele assumiu a presidência interina do PT, ele propôs: vamos refundar o PT. O PT dizia: Tarso, não é um problema nem de CPI, nem de Polícia Federal, nem de Supremo, nem de nada. É um problema nosso, vamos reunir e vamos fazer a limpeza. Caiu fora. Não foi eleito presidente. E o Lula, que primeiro pediu desculpa à nação, terminou dizendo que o mensalão não existia. Hoje é um dia que o Lula deve ficar recolhido. Fica recolhido, Lula. Não fala nada. A melhor coisa que você tem que fazer é não falar nada. Nem para dizer que errou. Deixa o tempo passar. Mas ontem, meu amigo Requiem, eu acho que até você, ontem nós lavamos a alma. A decisão do Supremo foi realmente algo de fantástico. Inédito na história do Brasil. O Supremo desmoralizado, manchetes, ridicularizado, entrevista aqui e lá, e o Lula falando com o ministro, e não sei mais o quê, e não sei mais o quê. Ninguém acreditava nada. E um projeto praticamente quase impossível. Nunca aconteceu um caso semelhante, 37 julgamentos juntos ali. Como vamos fazer, como não vamos fazer? E os ministros do Supremo tiveram a genialidade de encontrar a forma. E encontraram. E encontraram a forma. Procurador-geral, às suas 5 horas, meu amigo Suplicy, que eu assisti, no meu quarto fechado, estava todo mundo proibido de bater na porta, e de noite repetiram e eu assisti a repetição. Foi uma obra fantástica, de competência e de seriedade. E esse relator, o doutor Barbosa, vai ficar na história. Eu falei com o médico dele, por acaso, e ele me disse, eu também tive problema de coluna, inclusive operei a coluna, mas ele diz que o caso do Joaquim é o pior que se pode imaginar no que tange a dor. A dor é insuportável. O quadro até é um quadro que não tem perigo de maiores consequências, mas a dor é insuportável. E ele esteve ali. E quando todo mundo imaginava, e os advogados da defesa, e todo mundo jogava de que o relator, pelo seu estilo implosivo, iria fazer um bate-boca, uma discussão e levar, teve a categoria, sinceramente, nota 10.
Inclusive, na última hora, quando todo mundo esperava que ele ia dar resposta por revisor e fazer um debate que ia durar a sessão inteira, ele simplesmente disse: não tenho nada a dizer. E o revisor, com todo respeito, um homem de bem, mas que não saiu bem desse episódio, teve que aceitar. Decisão genial do Supremo. Primeiro dividir por caso. Imagine se o Supremo tivesse julgando 37, um depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Seria uma anarquia, não daria. Dividiu por casos. Primeiro grupo, o grupo político do Congresso, o grupo do Banco do Brasil, o grupo da empreiteira, Banco Rural, até deixar para o último o chefe da Casa Civil. E aí deu para explicar. Deu para explicar a diferença. Meu amigo Requião, um negócio ficou tão interessante que a tese da defesa é que caixa 2 vai para o céu. Caixa 2, eu sempre digo, caixa 2 é cadeia, vigarice. Não, caixa 2 vai para o céu, porque os crimes já prescreveram. Como os crimes de caixa 2 já prescreveram, todo mundo queria ir para o caixa 2. Mas não foi caixa 2, não. Foi o que tinha que ter sido. E o procurador fez a análise, e o relator seguiu no mesmo caminho, e as coisas chegaram onde chegaram. Eu estou falando, me antecipando, porque eu não tenho mais nenhuma dúvida que não há mais novidade no Supremo. Com o voto do ministro Peluso, que eu achava que ele devia ter antecipado o voto, ele tinha direito a antecipar o voto. O senhor me dá um tempinho mais, não é, presidente? Obrigado. Ele tinha o direito de antecipar. Tem um artigo do regimento interno do Supremo que diz o seguinte: o ministro pode pedir, e conforme o caso, o presidente pode concordar que ele antecipe o seu voto. O Peluso está há 7 anos conduzindo esse caso. Todo mundo sabe que o ministro Peluso, dentro do processo penal, ele é o mais especializado no Supremo. 7 anos que ele conhece por dentro e por fora tudo. Seria natural que ele votasse. Ah, mas prejudica a defesa. Não prejudica. A defesa já falou tudo que tinha que falar. Todos os advogados de defesa já falaram, já fizeram as suas exposições, já mandaram os seus requerimentos, os seus processos, a sua orientação, os seus esquemas. Ele podia ter dado voto, mas não deu. Só votou na parte que cabia a ele votar. Mas foi muito competente. Só votou na parte que competia a ele votar, mas deu a pena para os crimes. Ele já deu orientação. Tantos anos para o fulano, tantos anos para o fulano, cassação de mandato para o Beltrano, já deu a orientação. E como diz a querida ministra Carmen Lúcia, o Brasil mudou. O Brasil mudou. Olha que houve momentos que até a imprensa, a sociedade, o que tentaram desmoralizar o Mensalão e o Supremo, foi qualquer coisa de inconcebível. A ridicularização que tentaram fazer em cima do Supremo foi qualquer coisa de inconcebível.